Olá amigos, olá amigas, aqui estamos novamente para a nossa videoaula. Dessa vez nós vamos tratar do tema de cheque, né? Cheque que, como qualquer outro título de crédito, ele tem previsão na Lei Uniforme de Genebra, né? A LUG, como também tem a sua lei própria, que trata especificamente do assunto de cheque, que é a Lei 7.357/85. Primeiramente vamos definir o que seja cheque. Aliás, é muito popular essa definição. Está lá no artigo 32, está lá no artigo 1º, no inciso 2. Né? Cheque é uma ordem de pagamento à vista, né? E não aceita qualquer menção em contrário. Isso é importante saber dessa definição. Já já a gente vai entrar em mais detalhes do porquê. Mas uma ordem de pagamento para quê? Uma ordem de quem para quem? Essa é a primeira situação que nos apresenta, né? Veja aqui, perceba que é uma coisa imperativa, né? É uma ordem, né? Pague. Percebe? Ou também aqui. Você percebe que aqui também tem uma segunda ou a sua ordem. Então são questões imperativas, mas são ordens, né? Pague por este cheque a quantia de. Agora, quem paga? Então, esse personagem aqui, não é? Esse aqui dá uma ordem a esse personagem aqui, para que pague a esse personagem aqui. Então, quem seria esses personagens no cheque? Né? Quem seriam esses intervenientes aqui, essas figuras no cheque? Esse é o emitente, né? Popularmente até conhecido como emitente. Só que além da nomenclatura de emitente, ele também tem uma outra, inclusive na própria lei do cheque ele dá essa nomenclatura, ele é o sacador. Né? Então é bom você gravar essas nomenclaturas que eu estou dizendo, porque quando especificamente em concursos, em prova de exame do OAB, não é raro eles colocarem uma nomenclatura que torne mais assim difícil o examinando ou o concursando para interpretar a questão. Então ele vai dizer lá, o sacador de um cheque, né, contra, ele não vai dizer banco, né, aqui é o banco. Então, mas aqui na nomenclatura ele é o sacado. Né? Este é o sacado, este é o emitente e este aqui é o beneficiário, ou também ele pode ser chamado de portador, ou ainda tomador. Uma dessas três nomenclaturas, nesse caso, você vai encontrar em algumas questões de cheque, de concurso. Bom, como eu disse lá, existe essa previsão no artigo 32, quando ele dá uma definição do que seja cheque, e fala o seguinte, na segunda parte da regra do artigo, ele fala, não aceitando qualquer menção em contrário, ou seja, não aceitando qualquer situação contrária, né, ao cheque, a natureza do cheque, que é uma ordem de pagamento à vista. Então fica aquela questão, bom, como é que fica os cheques popularmente conhecido por pré-datado? O sujeito coloca aqui, por exemplo, São Paulo, 13 de setembro de 2012. E aqui bota, bom, o emitente coloca isso, né? Ele aqui bota bom para, vamos lá, sei lá, 17/11/12. Bom, se nós temos uma situação em que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, a pergunta é, esse sujeito aqui, o banco, é obrigado a acatar essa ordem do emitente? Porque ele dá a ordem, né? A ordem vem dele. Acatar essa ordem para ele observar essa data aqui, 17/11/12? Não.
de forma alguma. Se o cheque for apresentado, seja pela compensação ou direto lá no banco, para pagamento antes dessa data, o banco pagará. Portanto, é bom você observar essa questão de quem você vai dar o cheque, porque o banco, lembre-se, não é obrigado a respeitar essa data. Contudo, aqui vai uma ressalva. Entre esse aqui, o beneficiário, vamos dizer aqui o Pedro, e o Joaquim, que é o emitente, quando eles fizeram essa situação de colocar um pré-datado para outra data, eles, mesmo que verbalmente, eles fizeram um acerto contratual, né? Pode não valer contra esse aqui, que é o banco sacado, mas entre eles aqui há um acordo. Então já ficou inclusive uma matéria, já inclusive simulada no STJ, a súmula 370, né? Se por acaso o Pedro coloca esse cheque antes dessa data que foi designada como acordo, e lá, porventura, ele voltar por insuficiência de fundos ou coisa e tal, Pedro vai responder, né, poderá responder, fica a critério do Joaquim, por uma ação de reparação de danos por dano moral. Então, nesse caso, ressalvando, o banco não é obrigado a aceitar esse critério que foram feitos entre o emitente e o beneficiário, o portador. Contudo, o portador é obrigado a respeitar essa situação que foi criada entre eles. Ora, vamos também tentar extirpar algumas dúvidas recorrentes que tem sobre o cheque. Uma bem popular é a questão se o cheque pode ser preenchido de caneta vermelha ou pode ser preenchido de caneta verde, não é? Isso é permitido ou não é permitido? É permitido. Por incrível que pareça, é permitido, né? As pessoas associam, praticamente essa questão foi trazida da questão de concursos, né? Os concursos de regra só aceitam ou a caneta preta ou a caneta azul, mas ao que parece essa situação dos concursos é mais para resguardar os interesses dos concursandos. Por quê? Porque, sei lá, uma coisa de má fé entre um candidato, pode lá entrar uma pessoa que está na banca e dizer assim, olha, a minha prova foi toda respondida de verde, né? Então, bom, pode até que você, no universo que ele vai corrigir, apareça 2 ou 3 lá, pessoas que fizeram a prova de verde, mas ele vai saber que aquelas 3 ali ele vai ter que corrigir de uma forma mais com um bom olhar, né? Isso aí é uma situação que eu estou apenas cogitando. Bom, mas aqui perante o Banco Central não há nenhuma exigência que o cheque seja de azul, ou vermelha, ou verde. Agora, contudo, fica aqui a ressalva. Se preenchido de uma caneta vermelha ou verde, eventualmente a microfilmagem pode não sair clara, né? Então, se você precisar lá na frente uma microfilmagem do seu cheque, né? Você pede, paga lá as taxas bancárias para pedir, eventualmente não vai conseguir ser microfilmado esse cheque por conta justamente da coloração, né? Da tinta que foi utilizado. Então, é bom observar essa questão, preencha ou de azul ou de preto. Uma questão também muito recorrente, né? Uma dúvida muito recorrente é o seguinte: o sujeito emite aqui um cheque de, vamos lá, R$1.100, tá? Mas na hora que ele vai colocar o extenso, ele coloca R$1.000. Perceba então que há uma divergência aqui entre o valor de algarismo e o valor por extenso. Então, qual o banco vai levar em consideração? Vai ser o extenso.
Portanto, você sempre toma mais precaução, é aconselhável até você fechar aqui, né? Porque se o sujeito vai lá e coloca aqui, pela de má fé aqui, 10, né? Consegue colocar aqui 10 mil reais, vai prevalecer esse, mesmo que você tenha colocado aqui 1.000, se aqui fosse 1.000 reais. Então, esse 10 mil reais é o que vai prevalecer. Tá certo? Então, sempre fica essa regra. O cheque, ele pode ser nominal, né? Então, ele vem aqui, nominativo, ao fulano, com a cláusula, essa cláusula aqui, ó, ou a ordem. Eu vou já explicar o que é esse lá na frente, quando a gente for falar sobre a transmissão do cheque, a gente vai explicar o que é essa cláusula a ordem e cláusula não a ordem. Como pode também ser um cheque nominal sem a cláusula fulano, com a cláusula não a ordem, ou ele pode ser ao portador. Você pode colocar aqui para um cheque ser ao portador ser só a expressão portador, ou então se você deixar em branco, né, presume-se que esse cheque é o portador. Isso aqui, ó, fica sem nada aqui, o cheque é portador. Agora, existe aqui uma certa conduta a ser observada. Cheques até 100 reais, ele pode ser o portador. Ou seja, cheque portador, ele pode ser transmitido, ele pode ser passado de uma mão para outra, né, sem precisar endossar aqui, ó. Aqui é o verso do cheque. Então ele não precisa assinar aqui. E esse aqui, se fosse aqui, vamos fazer uma situação divergente. Se aqui fosse 101 reais, aqui tivesse o fulano, como esse cheque passou de 100 reais, há uma regra, né, na lei 9.069/95, lá no artigo 69, essa lei foi aquela lei que criou o Plano Real, e fala lá que cheque acima da quantia de 100 reais, né, tem que ser nominal, não pode ser portador. Então se o fulano quiser passar esse cheque para um terceiro, ele pode passar por meio do endosso, né? Se tiver essa cláusula aqui, ó, permite o endosso. Isso aqui, de regra, o cheque, pela sua própria natureza, é um cheque endossável, ou seja, é transmissível, ele pode passar para um terceiro. Só que, se o valor for superior a 100 reais, só mediante endosso ou também por meio de cessão de crédito, mas aí já não é uma situação cambiária, já é uma situação lá do Código Civil. Você faz uma cessão e tal, e tem suas consequências jurídicas diferentes das consequências jurídicas do meio cambiário, né? Então aqui o fulano assina, né? E pode fazer aqui chamado, se ele assina aqui e não coloca a quem ele está passando o cheque, esse é o chamado endosso em branco, né? O endosso em preto, então seria o que? Ele põe assim, ele assina e bota pague-se a X. Então esse X aqui seria o que? Na nomenclatura, endossatário. Esse aqui, o fulano, né, dessa situação que nós estamos narrando aqui, esse aqui, com essa situação aqui, ou seja, que ele assinou, é o chamado endossante. Então, X é o endossatário e fulano endossante. Muito bem. Agora, se for um valor, por exemplo, vamos lá, de R$ 99,
não é preciso colocar nominativo a ninguém. Pode deixar isso aqui em branco. Então você passa pelas chamadas, você vai ver lá na lei do cheque, ou então às vezes no Código Civil e tudo, pela simples tradição. O que é a simples tradição? É a simples entrega, passar de mão em mão. Né? Você pode também colocar aqui essa expressão portador, né? Portador. Tá bem. Então isso aqui pode circular. O cheque pode circular normalmente, né? Sem ser necessário fazer o endosso. Né? E com relação a esse beneficiário aqui, pode ser mais de um? Pode. Não há nada na lei do cheque que vede, por assim, pague-se a A ou B. Então, nesse caso aqui, ou A ou B. Tanto pode sacar como endossar o cheque. Mas também pode ser aqui o I. Né? No caso, seriam os dois conjuntamente que teriam que endossar ou pagar o cheque. Né? Agora, também uma dúvida recorrente é com relação assim, a empresa é obrigada a aceitar o meu cheque? De forma alguma. O dinheiro que é de curso forçado no Brasil são as cédulas, né, e as moedas. Fora disso, não é obrigado a aceitar cheque. Se lá tiver lá num posto, postos de combustível, bota lá, não aceitamos cheque. Perfeitamente. Né? Então essa condição que ele coloca lá não tem nada contra a lei. Tá certo? Existem algumas formas que você tem para impedir o pagamento do cheque. Todos nós, assim, vulgarmente conhecemos como contra-ordem. Tudo que você coloca para assustar lá, para evitar o pagamento, né? Então, as pessoas costumam chamar de contra-ordem. Mas há uma diferença, duas situações diferentes. A contra-ordem, também chamada de revogação, né? Por que contra-ordem e por que revogação, né? Porque o cheque, como você vê aqui, olha, é uma ordem, né? Uma ordem de pagamento à vista. Então você dá uma contra-ordem, né? Então você dá uma contra-ordem a esse pagamento. Você revoga o quê? Você revoga a ordem que você havia dado para pagar esse cheque. Se você emite essa ordem ao banco depois do prazo para apresentar o cheque aqui, por exemplo, São Paulo, 13 de setembro de 12. Então, todo cheque ele tem um prazo para ser apresentado, tá? Cheques da praça, na mesma praça, praça tem um significado de município, tá certo? Vamos dizer que esse sacado aqui, esse banco, essa instituição financeira, ela também seja em São Paulo. Então perceba que eles são da mesma praça. Foi emitido em São Paulo e o banco sacado fica na mesma praça, São Paulo. Muito bem, essa é a primeira situação. Nesse caso, o cheque, ele por sua natureza também é de vida curta, né? Por isso tudo no cheque é prazo exíguo, né? São pequenos prazos. Então, se o cheque é da mesma praça, você terá a partir da data de emissão aqui, você terá 30 dias para apresentá-lo a pagamento, seja pela compensação, seja diretamente no banco, desde que não haja lá um cruzamento do cheque, né? Então você pode dar 30 dias. Muito bem. Agora, se, do mesmo jeito aqui, São Paulo, 13 de setembro de 2012.
Mas aqui nós vamos estar aqui numa comarca de uma cidade de Curitiba. Esse banco ele é de Curitiba, mas você estava viajando lá para São Paulo e emitiu esse cheque. Então, nesse caso aqui, há diferença entre o local da emissão e a praça de pagamento, no caso Curitiba, que é justamente onde situa-se o banco sacado. E se por acaso você botou só 13 de setembro de 2012 e não colocou aqui o local, e se você conhece que aqui é Curitiba, para a lei presume-se que você emitiu na mesma praça, certo? Agora, se não existe isso aqui, se por acaso, com hipótese, não existe esse endereço aqui, não puder ser identificado, apenas tem aqui o nome do banco e coisa e tal, e isso aqui não existir, aí esse cheque é considerado nulo, porque ele foge dos requisitos do cheque.